Agora sim conseguimos falar com o Ulisses. Ulisses, vamos? Oi, Denise. Bom dia para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. É justamente esse o foco que a imprensa internacional tem dado nos últimos dias, a crise no Brasil. Como você bem disse, né, a Petrobras durante muitos anos ficou nas páginas policiais aqui do noticiário internacional também. Para ser honesto, continua, viu? Porque hoje o El País, na Espanha, fala sobre a Camargo Correia e uma conta secreta em Andorra que teria sido utilizada para movimentar propina. E é claro, a gente sabe que tudo isso tem relação também com a Operação Lava Jato. Essa acusação é do jornal El País, que vem circulando desde ontem. Diz que a Camargo Correia escondeu 100 milhões de dólares no paraíso fiscal de Andorra entre 2008 e 2011, um dinheiro que teria sido utilizado de acordo com as investigações da Justiça espanhola para pagamento de propina aí no Brasil, a políticos, a gente envolvida em toda a sorte de grandes obras pelo país. Mas, enfim, sobre o caso específico da Petrobras, o noticiário voltou a ser muito negativo, principalmente no Financial Times essa semana. O jornal trouxe várias análises sobre o que está ocorrendo no Brasil e apontou justamente para esse temor dos investidores de que, na verdade, a Petrobras esteja voltando para uma situação em que ela viveu nos anos, né, do governo do PT, principalmente na época da ex-presidente Dilma, em que havia uma interferência direta no preço dos combustíveis e que isso trouxe prejuízos bilionários para a estatal brasileira, que todo mundo sabe, tem dinheiro de investidor não só do Brasil, mas também do resto do mundo, né? O Financial Times relata que as últimas decisões de Pedro Parente assombraram os investidores e levaram bancos como o Credit Suisse, o Bank of America, o Merrill Lynch, Morgan Stanley a cortarem suas recomendações sobre os papéis da estatal brasileira em meio aos temores de que a empresa vive uma nova era de intervenção do governo em sua política de preços, como você disse, Denise. Isso significa também dizer que estamos voltando à estaca zero justamente pelo fato de que a imagem da Petrobras estava tentando ser reconstruída aqui no exterior, né? O Financial Times segue. O corte temporário de preços chocou os investidores por causa das fortes promessas de Pedro Parente de abolir a prática sob governos anteriores esquerdistas de fornecer subsídios aos combustíveis para o mercado às custas da Petrobras. Entre 2010 e 2014, os governos do PT forçaram a Petrobras a vender gasolina com prejuízo para controlar a inflação, custando à empresa 40 bilhões de dólares e empurrando-a para perto da ruína, é o que escreve o Financial Times de hoje. Existe repercussão também, de ontem, melhor dizendo, existe repercussão também sobre a decisão do presidente Michel Temer de acionar as Forças Armadas para acabar com os bloqueios nas rodovias do Brasil. A BBC fala muito sobre isso e sobre como o Exército é acionado mais uma vez no Brasil, né? Já está operando lá no Rio de Janeiro, agora é convocado para liberar as Forças Armadas. É claro que tudo isso também chama muito a atenção aqui na Europa, porque quando a gente vê Exército na rua aqui no continente europeu é porque algum grande evento está ocorrendo e é uma forma de tentar dar uma segurança auxiliar ao trabalho que é feito normalmente pela polícia, não direto como está ocorrendo aí no Brasil. Realmente a imagem do país, Denise, segue em frangalhos no exterior. E o que pegou muito mal em relação à posição de Pedro Parente foi aquela decisão de reduzir em 10% o valor do diesel. Por mais que ele falasse que foi uma decisão própria da Petrobras, que não significava uma mudança na política de preços, uma interferência do governo, a impressão que ficou foi exatamente essa. E no final das contas não deu qualquer resultado. O governo teve que fazer concessões do lado dos tributos. A Petrobras tinha anunciado a redução temporária por apenas 15 dias para dar um tempo para as negociações, não deu surtir qualquer efeito e teve essa repercussão muito negativa. As ações da Petrobras caíram 14% na quinta-feira, mais 1,4% ontem. Petrobras perdeu 90 bilhões de reais em valor de mercado. Isso significa uma perda para a empresa, sim, a questão de investimentos, de credibilidade, complica a situação, inclusive depois enrolagem de dívida e tudo mais, ela pode ter que pagar mais caro. E há uma pressão, Ulisses, aqui bastante preocupante de políticos para que Pedro Parente saia da estatal, ele que conseguiu reerguer a Petrobras como se ele fosse o grande problema. O que eles estão sugerindo implicitamente seria a troca por algum gestor que se submetesse a qualquer política, não é? E levasse a Petrobras novamente a seríssimas dificuldades. É simples assim, né?
E é claro que isso é o que mais assusta, né, o investidor estrangeiro, né? Porque o Financial Times, por exemplo, cita esse ponto que você levantou, Denise, já no pedido, alguns pedidos no Congresso, coloca aqui até uma aspa do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, criticando a forma como a Petrobras e os técnicos burocratas da empresa têm lidado com a questão, mas, enfim, o petróleo é uma commodity internacional, né? E, de qualquer forma, o jornal relata sobre isso mesmo, sobre a possível queda do Pedro Parente e a incerteza que isso traria para o comando da Petrobras nessa gestão final desses últimos meses do governo Michel Temer, que tentava vender uma imagem de recuperação no exterior, mas as notícias que chegam para cá e a repercussão delas realmente mostram o contrário. E o Financial Times cita também a questão de outros setores que estão sendo prejudicados gravemente e que têm relação com o exterior, como, por exemplo, os produtores de frango, né, aí no Brasil, que estão com falta de insumos e aí precisam abater as aves para poder controlar a produção. Tudo isso causa um grande prejuízo também para uma indústria que é vital nas exportações do Brasil, e os relatos aqui da imprensa internacional vão nessa direção, né? Mostrando que há uma espécie de caos econômico no Brasil nos últimos dias com essa greve, e as repercussões para o exterior, nos negócios que são feitos fora do Brasil, elas são muito sérias mesmo, Denise. Exatamente, aquela impressão de fim de governo, um fim melancólico, que traz mais incertezas em relação às eleições, coloca mais foco ainda no que pode acontecer nas eleições, que é o que vai definir, ou talvez, um rumo melhor para o Brasil, né, Ulisses? E isso vai ser acompanhado com muita atenção. Mas claro que há uma trava aí de fluxo de investimentos e tudo mais. O Brasil perde ainda mais em termos de credibilidade num âmbito mais amplo, que vai além dos combustíveis, sendo que no caso do frango, o Brasil já enfrentava restrições por questões sanitárias, né? Exatamente, e esse tipo de questão é sempre muito abordada por aqui. É claro que existe também um protecionismo da indústria local, dos importadores da União Europeia, isso sempre pesa também nas decisões que são tomadas, às vezes parecendo apenas técnicas, né, em relações sanitárias, mas de qualquer forma, o que pesa muito é essa imagem de fim de governo, de fim de feira. A gente tem, por exemplo, o caso do Boris Johnson, que é o ministro das Relações Exteriores aqui, né, o secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, fez um giro pela América do Sul e nada do Brasil. O destaque do Brasil tem sido sempre muito negativo aqui na imprensa internacional, justamente porque os interlocutores, né, eles sabem o que está acontecendo, que o governo já não tem mais, está de mãos atadas, né? Já não tem mais o que ser realizado nesses últimos meses. Existia até a expectativa que o chanceler brasileiro seria trocado e depois não trocou, uma decisão que ficou bastante escura, porque eu me lembro muito bem, obscura, porque eu me lembro muito bem dele falando no próprio Jornal da Manhã para o professor Vila, o Aloysio Nunes Ferreira, que sairia do cargo para concorrer mais uma vez, e aí no final das contas decidiu ficar, não vai concorrer ao Senado. A gente não entendeu muito bem o porquê. Isso tudo mostra que a situação do Brasil interna é tão bagunçada, tão turbulenta, que no exterior não existe como tirar uma decisão, uma linha do que vai ocorrer em relação ao país, à gestão nos próximos meses. E se não tem certeza, se não tem previsibilidade, né, Denise? Os investidores, é claro, vão procurar outros mercados. Até porque aqui no Reino Unido mesmo, na União Europeia, a situação ainda é bastante turbulenta. Então, a aversão aos riscos, né, como vocês, especialistas do mercado financeiro, sempre falam, fica bem mais elevada nesse período em que as imagens na televisão, não dá para você ligar aqui a BBC e ver a imagem do Brasil com filas de quilômetros de carros esperando para abastecer num posto de gasolina. Isso é realmente péssimo para a imagem do país. É claro que a primeira preocupação é quem está aí, né? Não é com a imagem no exterior. Mas há um reflexo também que precisa ser comentado em termos de projeção de credibilidade do Brasil no exterior. Tá certo, Ulisses. Até logo mais com mais informações. Um bom dia para você. Obrigado, Denise. Só 2 destaques antes da gente fechar. O referendo na Irlanda terminou com a aprovação da reforma da lei de aborto, ou seja, a Irlanda, que é um dos países mais restritos em relação a esse tema aqui na União Europeia, vai ter uma alteração. O aborto, que era amplamente proibido por lá, vai ser revisto. Os resultados finais ainda não foram divulgados, mas as projeções de boca de urna indicam que 70% dos eleitores aprovaram essa alteração na lei, e aí o aborto será permitido sem nenhuma restrição na Irlanda até as 12 semanas de gravidez,
ou até 23 semanas de gravidez se houver risco de morte da mãe, risco para a saúde da mãe. É um resultado muito significativo, porque a Irlanda é um país conservador, católico, ninguém esperava que seria um resultado com essa magnitude no referendo sobre a reforma da Constituição em termos do aborto. Denise, um bom dia para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Mais tarde eu volto falando aqui de Londres. Bom dia, Ulisses.